Você sabia que o que determina a tipagem sanguínea relacionada ao sistema ABO são tipos de açúcares contidos na membrana plasmática dos eritrócitos? É isso mesmo. A membrana plasmática das células possui proteínas, carboidratos, lipídios de reconhecimento. As hemácias também possuem. Dentro desses constituintes, desses compostos bioquímicos, existem alguns carboidratos que determinam se o sangue será O, A, B ou AB. Se vocês querem saber mais a respeito desses assuntos, aprender bioquímica, química orgânica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. O tema da aula de hoje é tipagem sanguínea. Quando as transfusões sanguíneas começaram a ser realizadas, o que permitiu o avanço da medicina, começaram a acontecer algumas reações cruzadas e as pessoas que recebiam sangue começavam a ter problemas. E com isso a ciência foi estudando e descobrindo que dentro do nosso sangue existem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. E nas hemácias, que são os eritrócitos, que são as células vermelhas que transportam o oxigênio dentro do nosso sangue para todas as outras células e tecidos, elas possuem na sua membrana estruturas que fazem um reconhecimento celular, que ajuda na entrada e saída de substâncias, no reconhecimento de substâncias que são próprias ou não do nosso corpo. Dentro desses compostos, existem o que a gente denomina de sistema ABO, que são antígenos presentes na membrana das hemácias, que são, na verdade, carboidratos monossacarídeos. Existem também o fator Rhesus, que nós denominamos de fator RH, que também são glicoproteínas, são antígenos, que causam algum problema ou alteração caso a pessoa que esteja recebendo aquele sangue não tenha aquele antígeno presente. E a aula de hoje vai falar exatamente sobre esse tema. Eu vou explicar para vocês o que significa o sistema ABO, o que significa o fator Rhesus e como que a gente faz para entender, sem precisar decorar, quem recebe e quem doa sangue, para que tipo de sangue isso pode acontecer. Tudo bem? Vamos lá então. O sistema ABO, olha só, nós temos aqui esfingolipídios presentes na membrana das hemácias. Esses esfingolipídios possuem a esfingosina e ácidos graxos que nós já estudamos na parte de lipídios. E ligado a esse esfingolipídio, existem monossacarídeos. Aqui tem a sigla para cada monossacarídeo presente. Isso aqui configura o antígeno O. Aqui, de novo, a esfingosina, o ácido graxo presente na membrana das hemácias. E aqui os tipos de monossacarídeos, os tipos de açúcares presentes na pessoa que tem o sangue do tipo A, ou antígeno A. E aqui o antígeno B, a esfingosina, os ácidos graxos da membrana plasmática, e aqui os carboidratos, os monossacarídeos presentes para as pessoas que possuem o sangue do tipo B ou possuem um antígeno B. Aquelas que possuem, que são do tipo AB, significa dizer que elas têm o antígeno A e o antígeno B presentes na mesma hemácia. Tudo bem? Olha só, observem os carboidratos que estão presentes no antígeno O. Eles são idênticos aos que estão no antígeno A e idênticos aos que estão no antígeno B. Reparem que se eu tiro esse monossacarídeo aqui, o antígeno A, ele passa a ser idêntico ao antígeno O. Se eu retiro esse carboidrato, esse monossacarídeo aqui, do antígeno B, ele passa a ser idêntico ao antígeno O. O que a gente pode entender disso? O que são antígenos, primeiro?
Antígenos são substâncias que têm a capacidade de ativar o nosso sistema imunológico. Então, se a gente tem um antígeno que é estranho ao nosso corpo, nós produziremos anticorpos contra esse antígeno. Então, olha só, pessoas que têm o sangue do tipo O possuem esse antígeno. E ele é comum tanto para quem tem o sangue O, como para quem tem o sangue A, como para quem tem o sangue B, como para quem tem o sangue AB. Então, ele é um antígeno que não leva a estimulação da produção de anticorpos para nenhum tipo sanguíneo. Por quê? Porque os carboidratos que estão presentes aqui, são idênticos ao antígeno A e idênticos ao antígeno B. A única diferença é que o A tem esse carboidrato diferente a mais e o B tem esse carboidrato diferente a mais. Então, o contrário não pode acontecer. Se uma pessoa que é do sangue A, possui o antígeno A, doar o sangue para quem é do sangue O, possui o antígeno O, esse carboidrato aqui, ele vai ter a capacidade antigênica. O que significa isso? A pessoa do sangue O irá produzir anticorpos contra o antígeno A, porque esse carboidrato não é comum ao antígeno O. E aí, nesse caso, produz anticorpos. A mesma coisa acontece para o fator Rhesus. Não são só esses dois tipos de antígeno geral que nós possuímos nas hemácias. Não é só o sistema ABO e o fator Rhesus, mas esses dois são os principais. O fator Rhesus também foi descoberto, através de uma pesquisa com macacos, conhecidos como macacos Rhesus, porque quando aparecia o sangue deles em contato com o sangue de coelho, o sangue do coelho aglutinava. Então eles percebiam que tinha um antígeno diferente no sangue do macaco que não tinha no coelho quando foi feito esse teste. E nós humanos possuímos esse antígeno Rhesus. O que é esse antígeno? São glicoproteínas, são carboidratos associados com proteínas que ficam presentes na membrana plasmática das hemácias. Só que o fator Rhesus no humano, ele funciona da seguinte forma. Aqui, nós temos o fator RH positivo e a hemácia com antígeno. O genótipo que vai expressar o RH positivo é quando eu tenho Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Isso aqui é da genética, mas é simples de entender. Vamos lá. Um dos genes aqui vem do pai e o outro gene vem da mãe. O Rzão, ele é dominante. Então, se o pai passa o R maiúsculo e a mãe passa o Rzão também, a pessoa vai apresentar o fenótipo RH positivo. Se um dos dois passa o Rzão e o outro passa o Rzinho, a pessoa permanece representando o fenótipo de RH positivo. A única forma de uma pessoa ser RH negativa é quando apresenta os dois R's minúsculos, os dois R'inhos. Porque quando recebe esse R minúsculo, tanto do pai quanto da mãe, o fator RH é negativo. Cerca de 15% somente da população mundial que possui RH negativo. A grande maioria é RH positivo. Mas um grande problema que acontece para pessoas que são RH negativo é quando uma mulher vai ter filhos. Uma mulher do fator RH negativo, se ela casa com um marido RH positivo e esse filho nasce com RH positivo, o RH positivo, o genótipo do filho, o antígeno, passa a entrar em contato com o sangue da mãe. E aí a mãe começa a produzir anticorpos contra esse antígeno do RH positivo. E aí, se essa mãe tem um segundo filho e esse filho também é RH positivo, ela já terá anticorpos prontos, preparados contra esse antígeno do RH. E aí pode ter problema tanto para o feto quanto para a mãe, e por isso
quando a mãe é RH negativa e o filho é RH positivo, na própria maternidade, a mãe já toma uma vacina hoje em dia, contendo anticorpos que destroem a presença desse antígeno, para que não tenha problema no segundo, no terceiro ou qualquer outro filho que vier após o primeiro, que também possua RH positivo. Tudo bem? Então não pode haver hoje em dia transfusão de sangue sem que seja feita a tipagem sanguínea. E aí, como são dois antígenos diferentes, um do sistema ABO e o outro do fator rhesus, que nós conhecemos como RH, a gente tem que fazer a multiplicação dos dois antígenos. E é isso que eu explico desse lado de cá. Aqui eu estou explicando como que funciona de uma forma didática. Eu expliquei para vocês aqui que são antígenos, que são substâncias, geralmente carboidratos, proteínas e lipídios, que são expressos na membrana plasmática de hemácias, que umas pessoas podem ter um e outras pessoas podem ter outros. Aqui nós vamos entender como que funciona para a gente entender isso na prática. Pessoas que têm hemácia do tipo O, é como se ela não expressasse nenhum antígeno. Porque o antígeno presente nas pessoas do sangue tipo O, ele é comum para todos os outros. Então a gente fala que é como se a hemácia não tivesse antígeno presente. Pessoas que têm a hemácia do tipo A apresentam um antígeno que eu representei em forma de bolinha aqui. Tudo bem? Pessoas que têm a hemácia B expressam um antígeno que eu representei como se fosse um triângulo aqui. E as pessoas que possuem a hemácia AB, elas expressam os dois antígenos ao mesmo tempo, o antígeno A e o antígeno B. E o fator rhesus ou fator RH, a mesma coisa. Pessoas que são RH negativo, é como se elas não apresentassem aqui esse antígeno. E as pessoas que são RH positiva expressam um antígeno aqui, que eu representei por um retângulo. Tudo bem? E eu coloquei em cores diferentes. Então, ao invés de ficar decorando, tentem entender. Pessoas que são do tipo O e fator RH negativo, olha aqui, não expressa nenhum antígeno. Então, a pessoa do sangue O negativo pode doar sangue para qualquer tipo sanguíneo. Porque quando as pessoas recebem sangue do O negativo, não tem a expressão de anticorpos, não tem a ativação do sistema imunológico e não há a produção de anticorpos. Então não vai ter nenhum tipo de problema. Agora o restante eu tenho que fazer as comparações. Por exemplo, uma pessoa que é do sangue O positivo, ela não expressa antígeno do sistema ABO, mas ela expressa o antígeno do fator RH. Ela expressa o antígeno do sistema rhesus. E aí, nesse caso, para quem que o O positivo pode doar? Para todo tipo sanguíneo que é positivo. O O positivo não pode doar sangue para nenhum tipo de sangue que é negativo. Porque imagina que o O positivo doe para quem é do A negativo. O antígeno O não vai causar ativação do sistema imunológico, não vai ter produção de anticorpos. Mas o RH positivo vai causar, porque o A negativo não tem o antígeno RH. E aí gera ativação do sistema imunológico. Então veja bem, a pessoa que é do tipo sanguíneo A, para quem que ela pode doar sangue? Ela pode doar sangue para ele mesmo, para quem é do tipo sanguíneo A, e para quem é do tipo sanguíneo AB. Por quê? Porque a pessoa que tem o tipo de hemácia AB, ela tem a presença do antígeno A aqui, ó. Então não vai ter nenhum problema, não vai haver a estimulação do sistema imunológico, não vai apresentar aí a produção de anticorpos. Só que eu preciso saber se essa pessoa é do sangue A negativo ou A positivo. Porque se ela é do sangue A negativo, para quem que ela pode doar sangue? Para o A negativo, para o A positivo, para o AB negativo e para o AB positivo. Agora, se ela é do sangue A positivo,
Para quem que ela pode doar sangue? Somente para o A positivo, né, para ele mesmo, e para o AB positivo. O A positivo não pode doar para o A negativo, porque o antígeno A vai ser comum para os dois, mas o fator rhesus não. Quem é do fator RH não tem negativo, né? Não tem o antígeno RH, tudo bem? Então é sempre fazendo essa regrinha. E olha para vocês verem aqui, ó, o AB positivo, ele apresenta os 3 tipos de antígeno que pode ter problema. Ele apresenta o antígeno A, apresenta o antígeno B e apresenta o antígeno RH. Para quem que ele pode doar sangue? Somente para ele mesmo, somente para o AB positivo. Para qualquer outro tipo sanguíneo que ele doe sangue, vai sempre ter um antígeno presente que não é compatível, vai estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos e vai haver reações, certo? Para a gente fazer esse teste, a gente tem sempre anticorpos no laboratório. Então, a gente coleta o sangue de uma pessoa, coloca na presença dos anticorpos contra o antígeno A, contra o antígeno B e contra o antígeno RH. E aí a gente centrifuga esse sangue. Se formar uma bolha de hemácia, se tiver precipitação ou formação de coágulo, significa dizer que aquele antígeno está presente. Então, se eu centrifugo o sangue de uma pessoa e não forma esse precipitado, a pessoa é do sangue O e em relação ao fator rhesus é negativo. Se ela não expressa nenhuma coagulação do sistema ABO, mas apresenta coagulação do anticorpo contra o RH positivo, significa que ela é O positiva. Se o sangue coagula e expressa todos os 3 antígenos, ela será do tipo AB positivo. Para entender isso, a gente precisa fazer a tipagem sanguínea para que fique bastante claro, tudo bem? No caso de tipagem sanguínea feito em lâminas, acontece o que a gente chama de precipitação. Vai haver ali a formação de grumos, de precipitados coagulados. E aí a gente sabe que a pessoa tem a presença daquele antígeno no seu sangue, ok? E aqui, para finalizar, eu trouxe uma tabelinha mostrando quem doa e quem recebe de quem. Olha só, o A positivo, de quem que ele pode receber? Do A positivo, né, dele mesmo, do A negativo, do O positivo e do O negativo. Para quem que o A positivo doa? Para o A positivo e para o AB positivo. Ele não pode doar sangue para nenhum tipo que tenha RH negativo. O A negativo recebe de quem? Somente dele mesmo e do O negativo. Mas ele doa para o A negativo, para o A positivo, para o AB negativo e para o AB positivo. É sempre fazendo o cruzamento para tentar enxergar quais os antígenos que estão presentes. Pessoas do sangue B positivo, ela tem um antígeno B e tem um antígeno RH. Então, para quem que ela pode receber? Ela pode receber sangue de quem? Do B positivo, né? Dele mesmo, do B negativo, do O positivo e do O negativo. Para quem que ele doa sangue? Somente para ele mesmo e para o AB positivo. Ele também não pode doar sangue para ninguém que seja do tipo sanguíneo negativo. O B negativo recebe dele mesmo e do O negativo. O O negativo doa para todo mundo. Mas de quem que o B negativo pode doar? Para quem ele pode doar? Para o B negativo, para o B positivo, para o AB negativo e para o AB positivo. Tudo bem? O AB positivo, de quem que ele recebe? De todos. Por quê? Porque ele possui os 3 tipos de antígeno que podem dar problema. Como ele tem os 3, nenhum tipo sanguíneo ativa o sistema imunológico para quem é do AB positivo. Portanto, ele é receptor universal. Ele pode receber sangue de todos os tipos sanguíneos. E para quem que ele doa? Somente para ele mesmo. Porque como ele tem os 3 antígenos, ele pode doar somente para ele mesmo.
Qualquer outro tipo de sangue que ele doa vai ter ativação do sistema imunológico, vai apresentar aglutinação. Essa aglutinação é percebida quando a gente faz o teste em forma de placas, quando a gente faz na lâmina, aglutina o sangue, forma grumos e a gente enxerga a presença desse antígeno quando a gente faz o teste usando os anticorpos adequados. Tudo bem? O AB negativo recebe de quem? Do A negativo, do B negativo, do AB negativo e do O negativo. Ele recebe de todos os sangues do sistema ABO, mas somente dos negativos, porque ele não apresenta o antígeno de RH, ok? Para quem que ele doa? Para o AB negativo e para o AB positivo, ok? Ele não pode doar para nenhum outro tipo de sangue do sistema ABO, porque ele apresenta os dois tipos de antígeno, ele só não tem o antígeno para RH. O O positivo, ele recebe de quem? Do O negativo e dele mesmo. Mas para quem que ele doa? Ele doa para todos os tipos de sangue que são positivos. A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. Ele não pode doar para nenhum sangue que tenha o RH negativo, porque senão dá estimulação do sistema imunológico. E o O negativo, ele recebe somente dele mesmo, qualquer outro sangue vai haver estimulação do sistema imunológico. E ele doa para quem? Para todos, porque ele não possui nenhum antígeno que estimule o sistema imunológico das outras tipagens sanguíneas. Portanto, ele doa para todo mundo e é conhecido como doador universal. Então, o O negativo é doador universal, porque ele não possui os antígenos que estimulam o sistema imunológico e causam produção de anticorpos internos. E o AB positivo, ele é o receptor universal, porque nenhum sangue consegue ativar o sistema imunológico e produzir anticorpos contra pessoas que são do tipo AB positivo. Lembrando que todo sangue é importante e as doações são sempre muito bem-vindas para que o estoque do banco de sangue permaneça sempre com quantidades adequadas para pessoas que precisarem de transfusão sanguínea. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido esse tema, consigam fazer o cruzamento entre os antígenos e a produção de anticorpos e consigam entender de forma definitiva quem doa e quem recebe de quem. Tudo bem? Se essa aula chegou até você e está te ajudando de alguma forma, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo.